Olá, meu amigo, minha amiga, novamente aqui o professor Luciano falando com vocês sobre gestão ambiental. E hoje a gente começa um novo tópico aí falando sobre políticas públicas ambientais. Gente, chove em concurso, chove em qualquer prova que você vai fazer aí para sua vida, todo mundo quer saber alguma coisa sobre política ambiental e quais são as políticas públicas, né? Principalmente. Então essa é a parte 1 de uma série de 3 vídeos que eu estou falando sobre políticas públicas ambientais. O que é que nós vamos ver aí nesses 3 vídeos que eu falei com você? A gente vai ver os instrumentos de comando e controle, os instrumentos fiscais, os instrumentos públicos de mercado, a eficácia desses instrumentos, né, instrumentos aí de políticas públicas ambientais, os acordos voluntários que são feitos sobre o meio ambiente e a política pública ambiental brasileira. Então o tema é bem legal, tá? A gente começa a tratar mais da coisa mais cotidiana mesmo, assim, mais dentro do que eu posso ou o que eu não posso, principalmente se eu for gestor de uma grande não, de qualquer organização. Bom, políticas públicas ambientais. Então é o conjunto de objetivos, diretrizes e instrumentos de ação de poder público que o poder público dispõe para produzir efeitos desejáveis no meio ambiente. Então o poder público ele vai lá e indica uma série de políticas para intervir no meio ambiente. Então os instrumentos de políticas públicas, a gente tem instrumentos explícitos, então são criados para alcançar efeitos ambientais benéficos e específicos. Né? Aquele que vai assim, olha, um exemplo chulo, tá? Mas aqui você não pode desmatar. Desmatar nunca é legal. Então eu estou dizendo, ó, você não pode desmatar porque tem uma nascente. Pronto, está sendo explícito. Eu estou colocando por que eu quero aquilo ali. Por que eu criei uma lei de proteção para aquela área. E temos os instrumentos implícitos. Alcançam os efeitos ambientais pela via indireta, pois não foram criados para isso. Então, às vezes, você criou uma lei que vai cuidar de uma área e lá dentro daquela área formou-se uma nascente, porque aí a área está protegida, e não foi específico para cuidar daquela nascente, mas a nascente apareceu, então foi uma coisa que aconteceu em decorrência, mas não para aquilo. E aí a gente tem os instrumentos de política pública ambiental, classificação e exemplos. Então a gente tem aqui, né, primeiro começa aqui, deixa eu colocar o meu apontador laser virtual, a gente tem gênero e temos a espécie. Então quando o gênero desse instrumento de política pública é comando e controle, a gente tem as espécies sobre padrão de qualidade, padrão de emissão, padrão de desempenho que devem ser alcançados, padrões tecnológicos, proibições e restrições sobre produção, comercialização e uso de produtos e processos. Lembra lá do CFC? Né? Então tá aqui, ó, comando e controle. Licenciamento ambiental, zoneamento ambiental, estudo prévio de impacto ambiental e restrições ao uso do solo. Temos outros. Temos aí a parte do gênero econômico. Tributação sobre poluição, tributação sobre os recursos naturais, incentivos fiscais para reduzir emissões e conservar recursos, remuneração pela conservação de serviços ambientais, financiamento em condições especiais, criação e sustentação de mercados de produtos ambientais saudáveis, permissões negociáveis, sistema de depósito e retorno, poder de compra do Estado. Então, isso tudo aqui, essas espécies, diz em relação à parte econômica do meio ambiente. Temos ainda uma série de outros. Apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico, educação ambiental, unidades de conservação e informações ao público. Bom, mas vamos lá debulhar um pouco disso tudo que a gente está falando aqui agora? Vamos lá. Então, primeiro, a gente tem alguns instrumentos que são fiscais ou econômicos. Se realizam mediante transferência de recursos entre agentes privados e o setor público. Podem ser tributos ou subsídios, né? Tributos é aquele imposto que a gente está pagando, subsídio é o quê? Quando alguma coisa eu posso deixar de pagar ou me pagam para eu fazer aquilo lá, tá? Vai ficar melhor o subsídio. Bom, e aí dentro dos instrumentos, a gente tem aí instrumento fiscal ou econômico, a gente tem vantagens. Flexibilidade, liberdade de escolha para os agentes econômicos,
estimula a inovação, capacidade de incentivo dinâmico contínuo e progressivo, menores custos de implementação, possibilidade de arrecadar recursos. Quando a gente fala das desvantagens, podem ser de mais difícil aprovação pelos legislativos, alguns geram resistência dos agentes afetados por implicarem custos e não oportunidades. Em alguns casos podem ser mais difíceis de operacionalizar por envolverem distintas áreas do governo, econômica e ambiental, lembrando que isso não funciona muito bem junto, né? Necessitam de avaliação e adaptação periódica. Pessoal, exemplos? Tem. Taxas de tarifas, subsídios, certificação de emissão, transacionáveis, impostos, isso aqui está junto, tá? Certificado de emissão transacionáveis, impostos, ICMS ecológico, CPS, cobrança do uso de recursos naturais, royalties e sistema de devolução de grana. Temos instrumentos voluntários e de cooperação. Então temos aí, essa categoria abrange os diversos instrumentos de caráter voluntário e de cooperação entre os entes envolvidos, tais como contratos negociados, compromissos e acordos voluntários, a autorregulamentação voluntária e instrumentos de cooperação interinstitucionais. Vamos ao quadro. Quais são as vantagens, então, de eu ter instrumentos voluntários e de cooperação? Eu tenho as vantagens, eu tenho maior flexibilidade, redução da burocracia entre instituições, já que está sendo tudo voluntário, sinergia alcançada pela soma de esforços e possibilidade de minimizar custos para as partes envolvidas. Desvantagem: dificulta a definição de metas ou cenários de referência, já que tem um monte de gente atuando voluntariamente. Caso não se convertam em medidas práticas, podem converter-se em ações retóricas ou pouco efetivas ou acordos simplesmente vazios. Exemplo: auditoria ambiental voluntária, acordos de cooperação técnica, consórcios públicos, programas de adesão voluntária, as chamadas TACs e protocolos de interações. Isso tudo traz aí o instrumento voluntário de cooperação. Temos ainda o instrumento de informação. Então, busca orientar, influenciar ou persuadir os agentes públicos ou privados a atuarem de forma benéfica ao meio ambiente. Então, formando o que está acontecendo. Por meio da disponibilização de informações e da disseminação de valores favoráveis ao meio ambiente. Então, a gente tem aí vantagens: permite melhores planejamento e tomada de decisão, quando você tem informação, orienta e estimula a participação pública e o controle social, né, uma vez que você está informando o que está acontecendo, podem levar a resultados perenes, quando resultam em mudanças culturais e de valores. Qual é a desvantagem? Tudo que é bom tem coisa... Tudo que tem de bom tem de ruim também, né? Os resultados podem ser lentos e não ser de difícil mensuração. Os recursos de monitoramento, manutenção de sistemas de informação e obtenção de dados podem ser altos, tenso, tá? E geralmente é uma coisa que você não vê, assim. Então você fala: para onde está indo meu dinheiro? Não sei, mas é necessário. Os sistemas de estudos necessitam de atualização contínua e de capacidade de disseminação para serem melhor utilizados. Exemplo: sistema de informação de monitoramento, selos de rótulos ambientais, divulgação de estudos, pesquisas e avaliações, sistema de alerta ambiental, programas educativos e marketing ambiental. E aí, o INPE, né, aqui no Brasil, faz muito isso, serve muito como um sistema de informação também. Comando e controle de informação também, dizendo o que aconteceu. E a gente viu aí nos últimos tempos aí que o INPE, né, foi todo desmembrado, está sendo reformulado, coisa e tal, justamente porque as informações que saíram de lá não eram tão boas. Mas é um dos objetivos, né, do instrumento de informação, informar coisas boas e coisas não tão boas assim também, tá? Faz parte. Bom, turma, um monte de tabela aí, né? Mas essa aula foi mais curtinha um pouquinho, né? Ela está dividida em 3. Então aí a gente teve as políticas públicas ambientais, parte 1. Vai ter a parte 2. Não deixe de acompanhar, porque por mais curtinha que seja a aula, trouxe muita informação importante aí que a gente deve ficar antenado ao que está acontecendo. Fica aqui o meu abraço, meu até logo. Tchau, tchau.